E aí, adolescentes, tudo bem com vocês? Mais uma semana de aula, escola dominical. A gente está estudando um tema muito legal, Jesus e o Reino de Deus. A gente está na lição 4 e para mim é um tema muito bom, muito especial. Eu fico me relembrando na época de adolescente, quando eu tinha milhares de perguntas, mas para que é o meu chamado? O que é o meu chamado? Senhor do céu, para que o Senhor me chamou? Não, algum momento da sua vida você vai passar por isso. Algum momento você vai se questionar, o que eu estou fazendo aqui? E essa lição nos ajuda muito a entender certas situações com o nosso melhor professor, Jesus Cristo. Ele foi muito bom, muito. Tudo aquilo que ele fazia nos ensinava. Então acho que vale muito a pena essa lição de hoje. Vamos fazer, a gente vai tentar fazer o mais rápido possível para que você assista. Vamos lá, aula de número 4. Como se deu o ministério de Jesus? Os objetivos da lição é explicar o ministério terreno de Jesus, apresentar como se deu o ministério messiânico de Jesus e definir a respeito do seu chamado pessoal. É o seu chamado pessoal. Eu queria ler antes a nossa leitura bíblica em classe, um dos versículos que está em Marcos 1:17. Jesus lhe disse: Vinde após mim e eu farei que sejais pescadores de homens. Esse versículo é muito legal, vai muito confrontando aquilo que o que a gente está passando, né? Introdução. A história de Jesus Cristo é inspiradora em todos os seus detalhes. Nessa lição, o que nos inspira é a forma pronta como Cristo viveu o seu chamado e ministério. A única coisa que acalma o coração de quem tem um chamado é atender o chamado. Aí vai a pergunta, qual que é o seu chamado? Já lembrando que a gente tem algumas figurinhas, alguns memes, então releve, tá bom? Tentei colocar poucas, não tem muitas não. Qual que é o seu chamado? Você sabe? Você já tem essa ciência? Você sabe que Jesus Cristo ele foi inspirador. Desde quando ele nasceu até quando ele morreu, todas as situações ele ensinava, todas as situações ele era focado naquilo que ele fazia. E qual que é o seu? Você já consegue entender? Você sabe qual é o seu chamado? A busca por essa resposta é a preocupação central dessa lição, aonde debruçamos sobre o exemplo de Cristo. Cristo é o melhor. Antes disso, vai uma dica da quarentena. Dica? Dica. Você tá sem fazer nada aí, tá no Netflix, comendo e dormindo, só faz isso da vida. Vai uma dica aí muito boa. Já li esse livro pelo menos umas 3 vezes. Heróis da Fé. Conta a história de homens que mudaram a história, mudaram aquilo, o momento deles que eles estavam passando, eles mudaram as situações porque eles sabiam qual era o chamado deles e eles quiseram, se colocaram à frente, eles disseram igual a Isaías, eis-me aqui, Senhor, me usa, eu tô aqui, pode me usar. Eu acho esse livro um dos melhores que eu já li, um dos melhores. Vale a pena vocês lerem, tira um tempinho aí, 5 minutinhos, vai, rapidão, não custa nada, é um livrinho desse tamanhozinho, vale muito a pena vocês assistirem, ou vocês lerem, né? Vale muito a pena. Um chamado, uma missão a ser cumprida, é o nosso tópico de número 1. O que é um chamado? Eu já falei isso já algumas vezes aqui nesse vídeo. O que é um chamado? Vocês sabem o que é um chamado? Mas o que significa chamado? Para que eu fui chamado? O que é esse negócio de chamado? Isso é várias perguntas que a gente tem. Você não sabe, né? Vou saber. A gente vai aprender agora. É algo que nos faz parar, prestar atenção e decidir se queremos ou não atendê-lo. Um chamado é também algo determinante para que possamos abraçar as causas. Quando foi que alguém se encantou por algo ou por um projeto? Sempre há um gênesis, há um início, um ponto de partida para qualquer história. É assim comigo e é assim com você. Sempre há um começo, sempre vai ter uma situação na sua vida que você vai falar. Você vai começar a entender qual é o seu chamado. Você vai começar a entender, acho que é isso que o Senhor está me chamando. E vai uma dica também para vocês aí. O Senhor ele sempre usa os seus pontos fortes. Ele sempre usa aquilo que você tem de melhor para a obra. A gente precisa entender isso. Sempre entenda qual é o meu melhor. O que eu faço de melhor? Qual é uma das minhas qualidades que eu tenho? Eu vou usar o que eu tenho para a obra do Senhor. É isso que às vezes o Senhor quer. Com Jesus não foi diferente. Ele recebeu o chamado e abraçou intensamente. É claro que esse chamado não aconteceu quando Cristo era o Verbo e se fez carne. O chamado de Jesus foi muito antes dos dias da Galiléia ou de Jerusalém. O plano divino de redenção da humanidade foi desenhado por Deus
E a Cristo coube o papel central nessa história. Aí vai o versículo do capítulo 53 de Isaías, que é muito legal. Jesus seria o cordeiro que iria morrer por todos nós, para que nós tivéssemos vida. Isaías 53 traz isso. Ele morreu por nós. Tópico de número 2, o ministério terreno de Jesus. Quando falamos no ministério terreno de Jesus, estamos fazendo referência ao fato de que ele se fez carne e habitou entre nós. Sobre o ministério de Cristo, o apóstolo Paulo escreveu: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E é uma das coisas que eu achei mais interessante nessa lição. Ele se fez servo. A gente vai ver acho que é no próximo slide já, como Jesus era intenso, quanta coisa Jesus fazia no tempo que ele viveu. E às vezes a gente não consegue fazer uma coisa para Cristo. Olha, se liga aí. Jesus, em seu ministério terreno, nos inspira com a sua forma de agir no dia a dia. Ele orava e jejuava, ele ia ao templo, ele ia às sinagogas, ele lia as escrituras, ele também curava os enfermos, ele expulsava os demônios, ele ensinava a palavra. E além disso, Jesus era profeta, Jesus era pastor, Jesus era mestre e Jesus também era diácono. Depois você lê aí Lucas 22, 27. E às vezes o adolescente fica reclamando. Não só o adolescente, né? Todo mundo. Meu Deus, não aguento mais. Jesus, eu preciso de férias, eu não aguento mais. Estou cansado da minha vida, estou cansado da igreja. Toma exemplo de Jesus. Ele fazia de tudo. Tudo aquilo que tinha à disposição de Jesus, ele fazia. E às vezes a gente não consegue fazer isso. Se coloque à disposição de Jesus. Se coloque sempre à disposição dele. Fala para ele: Senhor, para que o Senhor quer? O Senhor quer que eu faça o quê? Eu estou à disposição de ti. Eu estou à sua disposição, me usa. Faça essas perguntas, questione o Senhor sempre para que ele está te chamando, mas sempre se coloque à disposição de Deus, sempre se coloque à disposição de Cristo. 3. O ministério messiânico de Jesus. O ministério de Jesus foi também messiânico. O que significa? O que significa isso? Que ele foi o Messias tão esperado, diversas vezes citados nas Escrituras Sagradas. Aí tem vários versículos para vocês. E muitos outros também, né? O ministério messiânico de Jesus abrange 3 ofícios: sacerdote, rei e profeta. Nas próximas aulas a gente vai detalhar muito mais sobre esses ofícios, mas aí fica só uma postagem mesmo para que vocês entendam que ele não veio para qualquer coisa, ele veio para cumprir um projeto, para nos salvar, para nos dar vida. Eu acho isso muito legal, muito legal. Às vezes as pessoas não conseguem entender a dimensão do que Cristo fez por nós. Ele se deu por nós, ele se deu por mim, por você. Então às vezes vale a pena a gente se dedicar um pouquinho mais à obra do Senhor, um pouquinho mais a Cristo, não vale? 4. Qual é o seu chamado? A gente já está indo para o final, já falei muitas e muitas coisas e você olha assim e fala: meu Deus, eu vou saber qual que é o meu chamado? Eu não sei, Geraldo, eu não sei. Vai vários memes aí também. O que você tem feito para descobrir a vontade do Pai para a sua vida? Você não sabe qual é o seu chamado ainda, não sei, mas você está buscando. É preciso buscar, é preciso pedir a Deus que Ele releve a você o seu propósito para finalmente você dizer sim e viver plenamente o tal desafio. Muitas almas estão à sua espera. Dê ouvidos ao chamado de Deus. E aí vai um questionamento ou uma resposta do seu Madruga. Deus ajuda a quem cedo madruga. Besta demais, né? Mas é a pura verdade. É a pura verdade. A gente precisa sempre buscar a vontade de Deus. A gente precisa sempre, sempre, sempre buscar: Senhor, eu preciso que o Senhor me mostre para que eu fui chamado. Eu preciso, Senhor, que o Senhor se mostre a mim. Mas Ele só consegue se mostrar a você se você buscar a Ele, se você ler as Escrituras, se você orar, se você jejuar, se você tiver à disposição de querer Ele. Não adianta você falar: eu quero, mas não faz nada. Não adianta, você precisa buscar o Senhor, você precisa viver uma intensidade com o Senhor, você precisa ter intimidade com Cristo. Conclusão. Cristo trouxe a resposta a um mundo que clamava, e nos dias de hoje temos a responsabilidade de anunciá-lo no presente. Anuncie a Jesus como o Salvador da humanidade.
Não adianta você falar que você é um evangélico, que você segue a Cristo, se você não anuncia Ele. Todos fomos chamados para a obra, todos fomos chamados para trazer a palavra do Senhor ao mundo. Todos, todos, todos. Tem alguns que Ele te chama a um chamado específico. E é para isso que você tem que buscar Ele. Senhor, eu preciso saber se eu tenho, eu preciso saber se eu tenho mais alguma coisa para Ti, se eu posso dar mais alguma coisa para Ti. Mas todos fomos chamados para trazer a palavra de Deus. Eu espero que vocês tenham gostado dessa lição, eu espero que vocês consigam entender essa lição e consiga buscar ao Senhor um pouco mais, se dedicar à obra um pouco mais. Busque ao Senhor, entre no seu quarto, faça um devocional aí, 5 minutinhos, não custa nada. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai ajudar você nessa sua caminhada. Às vezes pode estar difícil, pode ser complicado, pode ser chato, mas eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar, porque Ele está disposto a te ajudar. Você que precisa procurar a Ele. Tá bom? Fiquem com Deus. Mais uma semana abençoada para vocês aí. E é nóis, valeu. Tchau! E aí?